O que é e quais são as principais dificuldades da demência? Meu nome é Nádia e sou médica geriatra do grupo Alta Vita. A demência é um transtorno que se caracteriza por um declínio na função cerebral, ou seja, na cognição, na inteligência de maneira geral. Envolve o aprendizado, a memória, linguagem, habilidade de controlar nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações, e a nossa interação com o ambiente e com as pessoas que convivemos. Esses déficits devem representar um declínio em relação ao nível anterior de função e ser graves o suficiente para interferir na função diária e na independência. A forma mais comum de demência em idosos é a doença de Alzheimer, responsável por 60% a 80% dos casos, e sua prevalência vem crescendo no mundo todo. Outros exemplos de demência são demência vascular, demência na doença de Parkinson, demência frontotemporal. Outras condições comuns em idosos e que podem ser confundidas com demências são a depressão e o delírio, que é um estado confusional agudo desencadeado por infecções, internações, medicamentos. Condições essas que podem ser tratadas e muitas vezes revertidas. O maior fator de risco para a demência é a idade. A demência é rara em pessoas com menos de 60 anos e se torna muito comum em pessoas com mais de 80 anos. O esquecimento é a queixa principal. Geralmente é trazida pelos familiares ou quem convive com o idoso, que começa a perceber uma perda gradativa da memória recente. Muitas vezes é relatado que a pessoa está muito esquecida, por exemplo, esquece onde guardou objetos, esquece onde parou o carro, e esses esquecimentos vão se agravando progressivamente. Então a pessoa começa a se esquecer o que comeu ou dos nomes dos familiares próximos. Outras dificuldades também podem estar presentes conforme a evolução da demência. Dificuldade em reter informações novas, por exemplo, problemas para lembrar de compromissos ou eventos, dificuldade em lidar com tarefas complexas, como administrar um talão de cheques ou cartão de crédito, piora do raciocínio, com incapacidade de lidar com eventos inesperados e perda da iniciativa, prejuízo da habilidade espacial e orientação, por exemplo, começa a se perder em lugares conhecidos. Linguagem, por exemplo, dificuldade em encontrar palavras durante uma conversa. Distúrbios do sono e do humor, alterações do comportamento como agitação, agressividade, alucinações, delírios de perseguição, de roubo e irritabilidade. O que fazer quando a gente percebe que tem um familiar assim? Primeiro, buscar orientação especializada. Uma avaliação clínica detalhada, com base nas informações da história do paciente, assim como um exame do estado mental e testes cognitivos, são indispensáveis para o diagnóstico. Embora existam tratamentos que possam melhorar alguns sintomas, não há cura atualmente disponível, o que torna a doença irreversível. Com isso, o foco do tratamento é oferecer ao máximo qualidade de vida. Não há como prever com certeza quem desenvolverá demência. Cada forma de demência tem seus próprios fatores de risco, mas a maioria das formas tem vários fatores de risco em comum. Algumas coisas parecem ajudar a manter o cérebro saudável, como atividade física, uma dieta saudável, interação social, estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. O paciente com demência apresenta prejuízos evolutivos que requerem flexibilidade da família para se adaptar às constantes mudanças. Assim, o familiar precisa compreender e reconhecer os prejuízos, aproximar-se do seu parente doente e vê-lo como alguém que mudou, que não mais poderá desempenhar as atividades como antes e lidar com as perdas como algo definitivo. Cuidar de um idoso com demência é muito desgastante. Por isso, é importante buscar ajuda de profissionais, não só para o acompanhamento do idoso, mas também para a família que muitas vezes necessita de apoio para lidar com a doença. Se você conhece alguém com esses sintomas, encaminhe esses vídeos para ajudar mais pessoas.